Quando a gente vai falando, tocando nos pontinhos, a gente vai liberando todo aquele trauma. EFT, Emotional Freedom Techniques, né, que é uma técnica de liberação emocional. Como é que ela funciona? Tudo tem energia. Eu tenho energia, vocês, o computador, o celular, tudo é composto de energia. Quando a gente passa por traumas, por eventos que nos desestabilizam emocionalmente, há um rompimento nesse fluxo de energia. É como se ele bloqueasse, como se ele travasse lá naquele momento. E aí, quando a gente começa a estimular os pontinhos falando sobre esses traumas, a gente permite que o corpo vá liberando toda essa energia que ficou estagnada, toda essa emoção que ficou lá dentro daquele evento, né? O medo, ou a raiva, ou a tristeza, ou enfim. Então, o que é que acontece, por exemplo, dentro de uma sessão de EFT? A gente pega um evento, então vamos supor que uma pessoa chega para mim contando de um acidente de carro. E aí, quando ela lembra desse acidente de carro, ela já começa a tremer, o coração já acelera, às vezes ela já chora, ela sente medo, enfim, ela traz vários sentimentos relacionados àquele evento determinado. E aí, quando nós começamos a falar sobre o que aconteceu, enquanto a gente toca nos pontinhos, falar sobre aquela emoção, sobre aquela coisa que aconteceu, o trauma que ficou, o barulho do acidente e tal. Quando a gente vai falando, tocando nos pontinhos, a gente vai liberando todo aquele trauma. Então, às vezes, assim, é muito engraçado, porque a gente começa uma sessão, a pessoa chorando, super com medo e tal, e no fim da sessão, quando a pessoa pensa naquele evento, ela fala assim, não, tá, aconteceu, mas agora eu não sinto nada. Eu penso nesse evento, eu não sinto medo, eu não sinto tremedeira, o meu coração não acelera, eu não sinto vontade de chorar, eu não sinto pânico. Até meio difícil de acreditar, ainda mais porque é mais cético. Mas é assim que funciona, é simples assim, né? Principalmente quando temos a raiz dos eventos. Teve um caso que eu tratei de uma menina de 12 anos, bem no comecinho, que ela tinha trauma de temporal. Sempre que começava um temporal, ela colocava fone de ouvido, ligava a música bem alto, colocava tênis e ia para baixo da coberta, de tanto medo que ela tinha. E o caso dela foi um que a gente resolveu em apenas uma sessão. Por quê? Porque tinha a raiz do trauma. Então, quando ela tinha 3 anos, em meio a um temporal, tinha desabado um galinheiro na chácara que eles moram. E aí isso gerou muito medo, né? Gerou um trauma muito grande nela. E quando nós falamos sobre esse trauma e tiramos a carga emocional, todo o medo, todo o pânico, todo o pavor que ficou registrado naquele momento, ela deixou de sentir medo. E foi muito lindo, porque o dia que eu atendi ela, ela mora até hoje nessa chácara, que é uma chácara até, inclusive, bem perto do meu apartamento. E como é uma chácara e era um dia quente, eu atendi ela do lado de fora. Nós pegamos essas cadeiras de praia, assim, né? Sentamos e fizemos a sessão dela embaixo de uma árvore. E aí, no finalzinho da sessão, o tempo começou a fechar, o céu começou a ficar escuro, começou a ventar. E aí eu, na hora, falei, nossa, agora fiquei olhando, né, esperando a reação dela. E aí ela olhou para o céu, olhou para mim e falou assim, eu não estou sentindo medo. Se fosse antes, eu já teria saído correndo para dentro de casa e já estaria embaixo das cobertas. Então, e aí até esses tempos atrás eu falei com a mãe dela, porque já tem aí uns 2 anos e meio, acho que eu atendi ela, e eu falei com a mãe dela esses dias e ela disse que ali curou, que até hoje, que ela perdeu realmente o medo temporal e nunca mais teve medo algum. Então, ela é uma técnica extremamente eficaz, que traz autonomia, logicamente que quando você faz com o terapeuta, você vai mais profundamente, você tem toda uma orientação.